Você indicou a cobertura certa, está aplicando as técnicas corretamente, mas a ferida não evolui? Ela simplesmente não cicatriza? Você pode estar lutando contra um inimigo invisível, que é o biofilme. Pela literatura científica que nós temos hoje publicada, já sabemos que o biofilme está presente de 80 a 100% naquelas feridas de difícil cicatrização. Acontece que quase nenhum profissional sabe identificá-lo e muito menos sabe combatê-lo. Então fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te mostrar em 3 passos simples como que você pode avaliar e tratar as feridas com biofilme. Então vamos lá. Passo número 1. Para a gente combater esse inimigo, a primeira coisa é reconhecer que o biofilme está presente no leito da ferida. Em outras palavras, nós precisamos saber avaliar as características do biofilme quando ele está presente. E antes de eu te falar quais são essas características, só uma observação aqui muito importante de ser feita. O biofilme, ele é uma estrutura microscópica. Então o biofilme nada mais é do que microcolônias de micro-organismos, né? Então micro-organismos que se unem ali no leito da ferida e secretam uma matriz que nós chamamos de substância polimérica extracelular. Então o biofilme, em palavras simples, nada mais é do que bactérias, do que micro-organismos que estão protegidos dentro de uma capa protetora que nós chamamos de substância polimérica extracelular. Ou seja, o biofilme, ele é uma estrutura microscópica. Então, será que nós podemos ver a olho nu o biofilme ali no leito da ferida? E a resposta é não. A olho nu, diretamente, nós não conseguimos visualizar, mas nós conseguimos observar características de que o biofilme está presente. Então, para a gente corrigir aqui a nossa fala, o correto é: eu estou avaliando, eu estou visualizando características do biofilme, sinais clínicos da presença do biofilme. Aí sim está correto. E afinal de contas, quais são eles? Vou colocar aqui essa foto justamente para a gente avaliar junto, tá? Então o biofilme, ele se apresenta no leito da ferida como essa substância viscosa, esse material espesso, gelatinoso, que tem essa coloração amarelada, esverdeada. Essas são as características da presença do biofilme. Você quer ver um outro sinal também que é determinante? Você vai lá na troca do curativo, faz a limpeza, faz a remoção desse biofilme de forma mecânica e na próxima troca, olha lá esse material gelatinoso que se formou ali, porque o biofilme, ele tem essa capacidade de se reformular rapidamente ali no leito da ferida, tá bem? Então o primeiro passo para a gente combater esse vilão invisível é justamente identificando que ele está presente no leito através das suas características. Segundo passo: limpeza e desbridamento. Sim, hoje nós já sabemos que essa é a etapa, falando especificamente da limpeza, é a etapa mais importante no tratamento de qualquer ferida, e da ferida com biofilme ainda mais. E como que a gente pode fazer a limpeza da ferida que tem a presença do biofilme? A recomendação científica é fazer uma limpeza rigorosa. O que significa isso na prática? Fazer uma limpeza mecânica. Então você pode associar um jato de soro fisiológico e fazer essa fricção, essa limpeza mecânica ali no leito da ferida. E se for da sua realidade, se for da realidade do paciente, aqui nessa etapa da limpeza, você pode utilizar as soluções antissépticas, que hoje no mercado existem várias possibilidades, né? Então a gente tem a solução do PHMB, que você pode utilizar. Tem também o sabonete do PHMB. Pessoalmente eu gosto muito, porque eu posso fazer, primeiro eu faço a limpeza com soro fisiológico, depois eu faço a limpeza mecânica utilizando o sabonete do PHMB. Tem ainda a espuma do PHMB e chegou mais recente no mercado esse antisséptico aqui, que é uma solução de limpeza com ácido hipocloroso. Ele também tem a sua ação antimicrobiana e ele também tem ação antibiofilme. Então, segundo passo, a gente começa com a limpeza.
limpeza, que tem que ser uma limpeza rigorosa, então você faz uma limpeza mecânica, fazendo a fricção ali, associando o jato de soro com a gaze, e se for da sua realidade, se você puder utilizar essas soluções antissépticas, ó, fica melhor ainda. E ainda aqui nesse segundo passo tem a parte do desbridamento. Sim, nós podemos realizar um desbridamento mecânico na ferida com biofilme ou ainda também fazer essa remoção de forma instrumental, como eu te mostro aqui nesse vídeo. Essa minha paciente, ela tinha essa ferida há 25 anos, uma úlcera venosa, que tem sim claramente a presença do biofilme, as características do biofilme ali no leito, e eu estou fazendo essa remoção mecânica do biofilme com o auxílio de uma pinça, com o auxílio da lâmina de bisturi, também é uma possibilidade. O importante é, faça a limpeza dessa ferida, e se for da sua habilidade, da sua competência, você pode também fazer o desbridamento. Aí, depois então que eu identifiquei a presença desse vilão, que é o biofilme, eu fiz a limpeza mecânica, que eu, se for o caso, fiz o desbridamento, aí nós vamos para o passo 3, que é a escolha da cobertura, que é associar uma cobertura para o tratamento dessa ferida. E o ideal aqui é utilizar coberturas que tenha agente antimicrobiano na sua composição, e já temos no mercado também a cobertura que, além de ter o agente antimicrobiano, também tem a presença de agentes antibiofilme na sua composição. Vou te mostrar aqui alguns exemplos de coberturas que estão indicadas para o tratamento da ferida com biofilme. Antes mesmo de eu te mostrar quais são essas coberturas, uma coisa que precisa ficar clara. Qual é a diferença de um agente antimicrobiano e de um agente antibiofilme? E quais são eles? Vamos lá. O agente antimicrobiano é aquele que tem a capacidade de matar as bactérias na sua forma planctônica, ou seja, a bactéria, antes dela se transformar num biofilme, que é essa colônia organizada, protegida nessa capa, ela era bactéria solta, livre, que a gente chama de bactérias planctônicas. Então, o agente antimicrobiano, ele tem a capacidade de matar essas bactérias planctônicas. E quais são esses agentes antimicrobianos? O mais conhecido é a prata, né? Então, as coberturas com prata, o PHMB e também o DAC. O DAC também é um agente antimicrobiano. E sem contar que o agente antimicrobiano, ele também previne a reformação do biofilme. Agora, os agentes antibiofilme, propriamente dito, ele tem a capacidade de interagir e destruir diretamente o biofilme. Então, o biofilme, ele tem aquela capa protetora, que é a matriz extracelular. A cobertura que tem um agente antibiofilme na sua composição tem a capacidade de quebrar essa matriz extracelular, quebrar essa capa protetora de forma química. Então, agora sim, vamos para as coberturas. Entendida essa diferença entre agente antimicrobiano e agente antibiofilme. Vamos lá. O que a gente tem de agente antimicrobiano? Prata, PHMB e o DAC. Então, você pode utilizar nas coberturas com biofilme as coberturas que têm esses agentes na sua composição. Por exemplo, a hidrofibra com prata, as fibras poliabsorventes, também na versão com prata, e o DAC, que é essa tela, né, essa trama aqui de acetato com o DAC impregnado, que ele vai fazer a sua ação antimicrobiana de forma física, tá? Agora, essa outra marca aqui, e aqui para deixar claro, gente, sem nenhum conflito de interesse, tá? Não recebo nada para falar dessas marcas aqui no canal, tá bem? Inclusive, se você ainda não me segue aqui nesse canal, já começa a me seguir para receber conteúdos como esse toda a semana, tá? Essa outra marca aqui, ela, além de ter a prata, ela tem dois agentes antibiofilme, que é o EDTA, que é um quelante de metal, e o BEC, que é o cloreto de benzetônio. Então são essa cobertura aqui, que é uma hidrofibra que tem a prata, agente antimicrobiano, mais dois agentes antibiofilme.
E uma informação importante. Normalmente, as feridas com biofilme, ela apresenta grande quantidade de exudato, porque a ferida com biofilme, ela fica estagnada na fase inflamatória, por isso que não apresenta aqueles sinais de melhora, né? Então, pra gente evoluir com a ferida, pra tirar essa ferida da fase inflamatória, nós precisamos seguir esses 3 passos. E se você quer aprofundar ainda mais nesse assunto, eu vou deixar aqui, aliás, eu já deixei aqui pra você um vídeo falando sobre a limpeza da ferida. Vai lá assistir que vai complementar esse tema do biofilme.